Olá, gente, bom dia. No vídeo de hoje nós iremos aprender o que é uma linguagem figurada e as figuras de linguagem. Vamos lá. Então, aqui é apenas o primeiro slide de apresentação, onde eu coloco sempre o tema que será trabalhado. Tipos de linguagem. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que a linguagem ela pode ser denotativa e conotativa. Denotativa é quando ela está no sentido real, na forma como ela se apresenta no dicionário, no seu sentido original. Por exemplo, minha geladeira quebrou. Geladeira aqui eu estou se referindo ao eletrodoméstico que a gente usa para conservar os nossos alimentos. E o sentido conotativo é a linguagem figurada. A gente diz que a gente pode usar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Nós podemos levar para um outro sentido algumas palavras e expressões que são utilizadas. Por exemplo, minha namorada é uma geladeira. Nesse caso aqui, eu não estou empregando a palavra geladeira no seu sentido real, no seu sentido original, como aparece no dicionário e como eu apresentei no exemplo anterior. Geladeira aqui está no sentido de uma pessoa ser fria, gelada, ok? Então, observe que nesse segundo exemplo, geladeira está no sentido conotativo, no sentido figurado, ok? Então, vamos lá. E o que é uma figura de linguagem? As figuras de linguagem, gente, são recursos estilísticos que são responsáveis pela beleza estética do texto literário. Ou seja, é uma forma de expressão que consiste no uso de palavras em sentido figurado, isto é, num sentido diferenciado daqueles em que são apresentados normalmente. Então, a linguagem figurada ela é utilizada para este sentido. Por exemplo, aquela menina é um avião. Avião aqui não está no sentido real, no sentido em que é apresentado no dicionário, que é o meio de transporte que a gente usa para fazer viagens bem distantes. Mas o avião aqui está no sentido de um corpo perfeito, de um corpo belo, de um corpo bonito, ok? Então, é isso que chamamos de figura de linguagem. Agora vamos conhecer todas as figuras. A primeira que eu coloco aí é aquela que classificamos como comparação ou símile, que consiste na relação de semelhança entre duas ideias ou coisas. Tá? A gente usa a comparação para mostrar o que tem parecido numa coisa e em outra, que há de semelhante. Então, a gente sabe que quando a gente vai comparar, a gente vai mostrar o que tem de parecido numa determinada ideia ou numa determinada coisa. E para fazer isso, a gente faz uso de uns conectivos para poder fazer a comparação entre dois elementos, tá? Então, olha o exemplo que eu coloco aqui. Partiu-se meu rosto em chispas, como as estrelas no poço, de Cecília Meirelles. Olha o uso do como aí, fazendo a comparação, que o rosto foi partido da forma como as estrelas se apresentam no poço. Então, houve aí uma comparação de algo de que aparece, que tem uma coisa e tem também e outra, o que é parecido, semelhante. Então, a comparação, para acontecer, tem que ter dois elementos com algo parecido para poder fazer a comparação. A metáfora é o emprego de palavras que se apresenta fora do sentido normal. É um tipo de comparação implícita. Só que, nesse caso da metáfora, é parecido com a comparação, mas não vem com o elemento comparativo. O conectivo, que é aquela palavra que a gente usa para fazer a comparação.
Por exemplo, qualquer ruído dizia era faca em seus ouvidos. Era como faca em seus ouvidos. Então, observe que na metáfora não vem o elemento que a gente usa para comparar. Esse como, o tão quanto, entendeu? Tal qual. Então, esses elementos que a gente usa para comparar não vêm na metáfora. O que faz diferenciar a metáfora da comparação. Temos também como mostrar a diferença real da metáfora para a comparação. Eu até coloquei um quadro representativo aqui para vocês. Maria é uma flor. Eu estou dizendo aí que Maria é como uma flor. Só que como eu não usei esse como, aí se torna uma metáfora. Eu estou usando flor aí no sentido figurado, não no sentido real. Agora, comparação. Maria é como uma flor. Estou dizendo que Maria é parecida com a flor. Ou ela reage como uma flor. De ser bela, de ser cheirosa. Mas Maria é uma flor. Aqui flor está no sentido figurado, né? De ser dócil, de ser bonita, de ser bela. Na comparação, estou dizendo que ela parece com a flor. Então, observe aí a diferença, tá? Porque na comparação, gente, é como eu falei, tem que ter esse elemento que eu estou circulando agora, que a gente chama de conectivo. A palavra que a gente usa para comparar um elemento ao outro. Então, eu estou comparando Maria, que é o primeiro elemento, com a flor. Não teve esse conectivo, é metáfora. Maria é uma flor, Maria é como uma flor. Então, é isso que vai diferenciar a metáfora da comparação. Ok? Vamos dar continuidade. Metáfora é uma comparação, mas não tem conectivo. Exemplo, meu pai é um cavalo. Eu não estou dizendo que meu pai é um cavalo, como se cavalo aqui fosse o bicho, o animal. Mas eu estou dizendo que ele age, né? Aqui cavalo está no sentido figurado. É como se eu quisesse dizer que meu pai é grosso, né? Que meu pai é bruto. Meu pai é um cavalo, é grosso, rude, bruto. Então, por isso que é metáfora. Agora, se tivesse, meu pai é como um cavalo, aí seria comparação. Ok? Continuando. Metonímia. Figura de linguagem que consiste em usar um nome no lugar de outro. Vamos ver os exemplos. Comprei um monet. O autor pela obra. Então, ao invés de dizer comprei um livro de Monet, eu já disse logo o autor do livro. Comprei um Monet. Então, aqui eu usei o autor ao invés de usar a obra. Ok? Outro exemplo. Bebeu 2 copos de água. Aqui é o continente. O que está fora pelo conteúdo, o que está dentro. Né? Bebeu 2 copos de água. Então, aqui eu usei o continente pelo conteúdo. Comprei um Danone, a marca pelo produto. Comprei um iogurte que tem a marca Danone. Então, eu não quis dizer comprei um iogurte. Comprei um Danone. É quando a gente diz assim, comprei Bombril. Bombril é a marca. Comprei uma esponja de aço Bombril. Aí sim. Mas comprei um Bombril, eu usei aí a marca pelo produto. Ele é um bom garfo, o instrumento pela pessoa. Ele é um bom garfo, ele come bem. Completou 30 primaveras, parte pelo todo. Completou, fez aniversário, completou idade nova, completou 30 primaveras. Então aí eu usei
a parte pelo todo. Lavou os cristais para o jantar, a matéria pelo objeto. Poderia ter dito lavou as taças de cristais. Então, lavou os cristais. Então, eu usei a matéria ao invés de dizer o objeto, que seria as taças. Então, isso é metonímia. Então, toda vez que... Quando eu digo assim, compre leite moça, né? A gente sabe que a gente chama de... O leite moça é a marca, né? A gente compra leite condensado, leite moça. Tem leite moça, tem mococa, tem també. Então, comprei também. Comprei leite moça. Que geralmente a gente diz, vou comprar leite moça, mas é leite condensado. Então, ao invés da gente usar o produto, a marca, o produto, a gente usa a marca. Então, isso é uma metonímia. Ok? Aqui mais à frente, nesse slide representativo, eu dou outro exemplo de metonímia. Olha aí, o menino passa na biblioteca e diz, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Automaticamente a bibliotecária toma um susto e diz, ressuscitou? O Machado de Assis já morreu. Então, se ele diz, eu já li Machado de Assis, é como se tivesse lido o próprio homem, né? Mas aí ele quer dizer que leu a obra de Machado de Assis, que é o livro de Machado. Então, ele usou o autor pela obra. Então, aí acontece uma metonímia. Dando continuidade, temos também como figura de linguagem a catacrese, que é o emprego impróprio de um termo por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. De batata da perna. É muito difícil a gente ouvir alguém dizer panturrilha, né? Que é o nome original, panturrilha. Mas a gente escuta sempre batata da perna, cabeça de alfinete, braço do sofá, boca do fogão, na verdade, dente de alho, perna da cadeira, braço do sofá. Então, todos esses exemplos que a gente usa, que é um emprego impróprio, por não existir um outro exemplo, um outro elemento que possa ser usado no lugar desses que eu acabei de citar, a gente sempre escuta dessa forma. Então, o nome dado para essa figura é catacrese. Aqui eu coloquei vários exemplos de catacrese. O pé da mesa estava quebrado. Não deixe de colocar 2 dentes de alho na comida. Tanto pode ser os dentes de alho ou a cabeça de alho, né? Porque se você compra a cabeça completa, você chama cabeça de alho. E quando a gente vai usando para preparar a comida, a gente usa os dentes. A cabeça do prego está torta. A asa da xícara quebrou-se. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. Ele já compôs a cabeça do samba. Então, nesse caso aqui, ele já compôs a cabeça do samba. É quando você se apresenta como chefe de alguma coisa. No caso aqui, cabeça, né? Então, observe os diversos exemplos de catacrese. Temos também como figura de linguagem a elipse, né? Que é quando em um texto alguns elementos são omitidos, são retirados, sem ocasionar a perda de sentido, uma vez que as palavras retiradas ou omitidas ficam subentendidas através do contexto. Por exemplo, ele já está passando, ela já está passando mal. Depressa, um médico. Ela já está passando mal. Depressa. No lugar dessa vírgula aqui, deixa eu só ampliar para vocês entenderem melhor. No lugar dessa vírgulazinha aqui, depois de depressa. Essa vírgula foi usada no lugar da expressão depressa, chame um médico, chamem um médico.
Observe que abaixo eu já fiz, olha, para vocês entenderem. Ela está passando mal, depressa, chame um médico. Então, quando há essa omissão, essa retirada de palavras substituídas por uma vírgula, mas automaticamente, quando a gente lê pelo contexto, a gente percebe que tem algo subentendido, que tem uma palavra ou uma expressão subentendida ali no lugar da vírgula, a gente chama isso de elipse. Ok? Quando há omissão de elementos, que pode ser um verbo, pode ser um substantivo. Na primeira frase temos a elipse ao vermos que a palavra chama está escondida. Não é necessário colocá-la e não há perda de sentido, porque mesmo sem ela, entendemos que é necessário chamar um médico depressa, porque ela está passando mal. Então, depressa, um médico. Então, depressa, chame um médico. Então, usando ou não, a frase continua com sentido. Nesse caso aqui, nós temos uma elipse. Continuando, pleonasmo. Esse aqui, essa figura de linguagem, vocês escutam muito no dia a dia. Consiste em intensificar o significado de um elemento textual por meio da redundância, isto é, da repetição da ideia já expressa por esse elemento. Por exemplo, vi, claramente visto, o lume vivo. Se aqui já diz que viu, para que aqui repetiu visto? De Luiz Vaz de Camões. E ri meu riso e derramar meu pranto. E ri meu riso. Se eu ri, não já foi meu riso? Então, olha a repetição, gente. Então, quando há essa redundância, ó, vi, visto, ri, riso. Quando a gente diz, ó, vou entrar para dentro. Claro que entrar já é para dentro. Vou sair para fora, sair, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Tudo isso são pleonasmos que a gente escuta no dia a dia. É uma figura de linguagem. Que se a gente perceber... Só um momento, gente. Desculpa. Se a gente perceber, a gente está fazendo uma repetição e nem percebe que repetiu ou usou a redundância aí. Ok? Então, chamamos de pleonasmo. Dicas de português. As expressões em vermelho são pleonasmos. Veja como ficam as formas corretas. É errado quando a gente diz entrar para dentro, acabamento final. Por que é errado, gente? Porque entrar já é para dentro. Acabamento final. Se acabamento já é o final. Elo de ligação. Elo já é de ligação. Voltar a repetir. Se está repetindo, já está voltando. Gritar bem alto. Se você está gritando, você já está falando alto. Descer para baixo. Descer já é para baixo. Outra alternativa. Encarar de frente. Quando a gente usa outra, já é alternativa. Encarar de frente. Você já está de frente. Então, são repetições que a gente faz no dia a dia e nem percebe. Então, entrar para dentro só basta ser entrar. Acabamento, elo, repetir, gritar, descer, alternativa, encarar. Ok? Então, observe aqui o que está certo e o que está errado, que é errado. Temos também a figura de linguagem anacoluto, que consiste numa mudança repentina da construção sintática da frase. Por exemplo, ele nada podia assustá-lo. Vamos lá. O anacoluto ocorre com frequência na linguagem falada, quando o falante interrompe a frase, abandonando o que havia dito para reconstruí-la novamente. Então, ele nada podia assustá-lo. Então, observe aí que o anacoluto está acontecendo com frequência na linguagem falada, quando o falante interrompe a frase. Ele
nada podia assustá-lo. Então houve aí uma interrupção. Esse que chamamos de anacoluto. Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Então, a palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me, de Carlos Drummond de Andrade. A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, quando a gente usa o contrário, tá? O contrário de nascer é morrer. Nascer é morrer, ressuscitar. Então, observe aqui a guerra. Qual é o contrário de guerra? Paz. Então, quando há essa presença de alegria, tristeza, entendeu? Então, quando há esse emprego de palavras ou ideias no sentido contrário, nós temos aí uma antítese. Olha, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, guerra e paz são coisas diferenciadas. Temos também a ironia, que consiste na inversão dos sentidos, ou seja, afirmamos o contrário do que pensamos. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Esse anjinho aí está sendo usado no sentido irônico. Que alunos inteligentes não sabem nem somar. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Se você gritar mais alto, eu agradeço. Então, esse gritar mais alto aqui está pedindo para falar mais baixinho, né? Então, observe aqui o uso da ironia, que a gente usa a expressão como se estivesse no sentido, como se estivesse debochando, que vai para o sentido de deboche, isso a gente diz ironia, ok? Temos também eufemismo, que consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões rudes, desagradáveis, chocantes, no lugar de expressões que são pesadas. Então, passou desta para uma melhor, em vez de morrer. Em vez de você dizer, fulano morreu, fulano dormiu no Senhor, fulano descansou, passou dessa para uma melhor. Não é dado ao trabalho, em vez de preguiçoso, tá? Ele é preguiçoso, ele não é dado ao trabalho. Então, é isso que chamamos de eufemismo, quando usamos uma expressão mais simples no lugar de uma mais pesada. Hipérbole, figura que através do exagero procura tornar mais expressiva uma ideia. A hipérbole ela é dada pelo uso do exagero. Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. A gente sabe que esse morro de medo aqui está tendo exagero, né? Porque ninguém vai morrer de medo. Ela gastou rios de dinheiro. Olha aqui o exagero. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Isso não acontece, né? Todo dia, toda hora. Isso aqui é só o uso do exagero que a gente usa sem nem menos perceber. Quando eu digo, eu já falei milésimas vezes, que na verdade eu não tenho falado milésimas vezes. Eu te imploro, por favor. Então, ali esquerda a continuação do exemplo. Então, todos esses que eu circulei é o exagero empregado, é a hipérbole, que nós chamamos de hipérbole. Temos também a prosopopeia, que podemos chamar de personificação. Lembrando-se, gente, que depois do novo acordo ortográfico, não acentuamos mais esse pé aí, tá? É uma paroxítona formada pelos ditongos ei e oi, não se acentuam mais. Perdão aí pelo uso do acento. A atribuição de qualidades e sentimentos humanos a serem irracionais e inanimados. Quando a gente usa seres que
são inanimados ou irracionais, ao uso da prosopopeia ou personificação. O sol amanheceu triste e escondido. Olha aqui. O sol, não, a gente não tem como ver que o sol amanhece triste. Essa qualidade triste a gente dá para pessoas que verdadeiramente existem. Então, quando a gente atribui qualidades ou sentimentos a seres que não são que são irracionais ou que são inanimados, eu estou usando uma prosopopeia ou personificação. O fogo dançava com o vento. Não tem como o fogo dançar com o vento. A cadeira começou a gritar com a mesa. Então, cadeira não fala, cadeira não grita. Então, quando há esse uso, gente, nós temos a figura de linguagem prosopopeia. E para finalizar, nós vamos para nossas atividades que estão presentes no livro de língua portuguesa, nas páginas 106 a 109. Ok? Obrigada pela atenção, pela participação. Façam as atividades e nós corrigiremos na nossa aula remota nas terça-feiras. Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.